Pode sentar, queridos. Um casal estava preocupadíssimo, frustrados, como eu e você, tantas vezes como casal nos frustramos, porque oramos, a resposta não vem, batemos, a porta não abre, pedimos, suplicamos e nada acontece. E frustrados, Deus sentiu a sua frustração e o chama, esse casal, e diz, e o nome dele é Abraão e Sara, esse é o casal. E esse casal, bastante frustrados com uma oração que não era respondida, Deus o chama, vem fora da tela, saia fora da tela, vem aqui, deixa eu mostrar para você algo que vocês precisam ver. Dá uma olhada no universo, dá uma olhada nos céus. A sua descendência, Abraão e Sara, será mais numerosa do que todos esses astros e estrelas que você está vendo. Difícil para eles acreditarem em algo, porque a realidade era uma, a promessa era completamente outra. E o que eu gostaria de conversar com você era isso aí, sobre isso. Os seus sonhos merecem viver. Alguém tem um sonho para a sua vida em andamento? Ou aqueles que não levantaram a mão, vai ser fácil a gente resolver essa situação. Depois que a gente terminar aqui, você vai vir à frente, nós vamos botar a mão na tua cabeça, Senhor, desperta esse sonho. É sobre isso que nós vamos falar. Seu sonho merece viver uma história, uma das histórias mais lindas que está nas Escrituras. São vários textos, se eu estivesse no seu lugar, eu tomaria do seu celular para anotar algumas coisas. Esse assunto é tão importante, meu coração está invadido por um intenso desejo de me comunicar com você, mas coisa que só o Espírito pode fazer. Tome no seu celular, tome nota, tire fotos das coisas que eu vou deixar, e vai fazer um bem tremendo. Como eu disse no início, isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Deixa eu começar com alguns textos. Capítulo 22, o verso 17, Deus está dizendo, esteja certo, a Abraão e Sara, de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Opa, começou aqui, ok, agora. Antes de irmos para lá, seu sonho merece viver. Aqui está. 3 tipos, eu creio que existem 3 tipos de sonho, eles estão aqui nessa manhã. O primeiro sonho é o sonho morto. Seu sonho já morreu. Você está vivo, mas o seu sonho já morreu. Você não pensa nele, você não sonha com ele, você não fala mais sobre ele, porque ele simplesmente está morto. E alguns sonhos estão ainda capengando, estão na UTI, está vivo. Como diz o americano, barely. Na UTI. Mas outros ainda estão vivos. E nesta manhã, eu não tenho dúvida que Deus tem resposta para cada um desses 3 tipos de sonhos. E é isso que nós vamos conversar. O texto diz que Abraão já era velho. Abraão já era velho. É tão bom quando você tem consciência de que você é velho. Né? Eu não sei se você já reparou, toda vez que você olha para o seu espelho, você não está ficando mais novo. Não. E ele tinha essa consciência. Mas Abraão tinha um sonho. O sonho tinha a ver com aquela promessa que ele ouvira do Senhor, onde o firmamento mostrava que os astros, as estrelas, e ele disse, a sua descendência será muito maior do que isso que eu estou lhe mostrando. Para que eu possa entender onde realmente eu estou, eu tenho que determinar a minha posição, para saber onde é que eu estou, em busca do meu sonho. É pergunta que não vamos fazer, são perguntas meio enjoadinhas. Onde é que eu me encontro emocionalmente, se eu quero que o meu sonho, o desejo desse meu coração seja realizado? Onde é que eu me encontro emocionalmente? Quais são os gatilhos que são acionados tantas e tantas vezes, que eu machuco pessoas, firo minha família, meus filhos, esposa, marido, porque
há um certo desajuste aqui dentro, possivelmente. E a pergunta que eu faço é: onde que eu me encontro espiritualmente quando estou indo em busca do meu sonho? A minha paixão pelo Senhor é a mesma de aqueles tempos atrás, onde eu tinha uma certa avidez de ir à palavra, ter tempo precioso com o Senhor, ouvir a sua voz. Onde que eu me encontro? Onde que eu me encontro? A razão por essas perguntas cabulosas, Davi, o homem segundo o coração de Deus, já lutava com essas perguntas, com intensidade voltada para o seu próprio coração, ao se dizer a ele mesmo: Senhor, tu me sondas, o Senhor me conhece. Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Então, onde eu me encontro financeiramente, se eu estou em busca do meu sonho, essa pergunta era inevitável. Onde é que eu estou nessa área, nesse departamento? Tive a oportunidade, na sexta-feira, de conversar brevemente com os homens, que os homens, eles são muito agarrados aos seus bens pessoais, a sua identidade, o seu valor, a sua aprovação diante de tudo, está muito ligado a finanças, completamente longe da proposta de Deus. Mas é uma pergunta que eu tenho que fazer: onde é que eu tenho, onde é que eu estou financeiramente, onde é que eu ando nesse departamento? Isso me leva percebe que tudo isso aqui tem a ver com o nosso interior, pensando e olhando para dentro, porque Sócrates, lá bem distante, filósofo grego, diz: olha, uma vida sem uma autoavaliação é uma vida que nem sequer é digna de ser vivida. E é lamentável que pessoas vêm do berço à sepultura sem nunca realmente irem intensa e profundamente no seu interior, se autoavaliando. É uma tragédia. Aqui está o problema de se autoavaliar. 2 obstáculos. Primeiramente, eu creio que não ficou claro, o meu primeiro ponto com relação à busca do seu sonho: você tem que saber onde você está. Determine a sua posição. Determine a sua posição. Mas há 2 problemas com relação a determinar a sua posição. Primeiro são os obstáculos. O primeiro obstáculo eu chamo de racionalizações. É quando você sabe que você não está no lugar onde você não gostaria de estar, é ruim, é miserável, é medíocre, mas você tem uma dificuldade enorme de sair desse lugar, e você racionaliza: eu não tenho os recursos, eu não nasci numa família abastada, eu não tenho os contatos certos, no lugar certo, e você vai criando razões e mais razões para que você não saia dessa situação desconfortável que você mesmo criou. É ruim? É, mas ela é conhecida. Isso me deixa numa zona de conforto. E eu começo a racionalizar. E o tempo vai passando. E passa muito rapidamente. Outros são as comparações. O ser humano é o ser da comparação. Nós vivemos nos comparando o tempo todo. Comparamos carro, comparamos casa, comparamos filhos, comparamos igreja, comparamos pastor. Isso é uma tragédia. Paulo diz que é uma tolice. Ele diz, olha, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, porque eles, medindo-se consigo mesmos, revelam insensatez. Olha, se você guardar isso, você salvou o seu domingo. Todo tipo de comparação é pura insensatez. Comparou? Você é um insensato. Olha só a tragédia da comparação. A coisa mais louca é uma navalha de duas... as duas abas cortam e cortam tremendamente. Exemplo: se você compara com alguém que está melhor do que você, você se deprime. Agora, se você comparar com alguém que você está em uma situação melhor, o que acontece?
Então, por isso que Paulo diz, é insensatez, todo tipo de comparação é simplesmente insensatez. Mark Twain diz que comparação é a morte da alegria. E a alegria do Senhor é a nossa? Pois é, comparação é a morte da alegria. Segundo lugar, você tem que definir o seu propósito. Primeiro, permaneça, você tem que saber onde você está, fazendo aquelas perguntas. E agora é definir o seu propósito. O meu mentor, Rick Warren, na década de 90, final dos anos 80, e o Rick hoje é muito conhecido. Olha, se teve alguém que influenciou a minha vida profundamente, foi Rick, com essa história de propósito. Ele escreveu um livro que é um best-seller, depois da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo, Vida com Propósito. Possivelmente você conhece. E Rick fala muito sobre isso. E, voltando ao nosso texto, olha só, uma história tão antiga, numa cultura tão distante, Abraão resolveu definir... Opa, eu esqueci de colocar isso aqui, velho. O pastor disse que só tem 30 minutos. Disse ele ao servo, olha só o que é propósito. Quando você vai nessas livrarias aí, tudo que você vê, definição, planejamento estratégico, essa coisa toda. Abraão, disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo. Olha isso aqui. Põe a mão debaixo da minha coxa, Eliezer, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Gente, antes de você saber o que você quer, você tem que saber o que você não quer. Porque você não sabe o que você não quer, você se confunde, porque você não tem propósito. E o seu sonho nunca será alcançado se você não definir o seu propósito. E Abraão é claro, olha o que eu quero. Não quero mulher cananeia, não quero aquele pessoalzinho lá, mas você vai à minha terra e de lá você vai buscar entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Esse é Rick. A maior de todas as tragédias não é a morte. A maior de todas as tragédias é uma vida sem propósito. E ao conviver com milhares e milhares, 50 anos de ministério, ouvindo milhares e milhares de almas, a maioria delas não conhece o seu propósito. E elas não alcançam os seus sonhos. Ok. Então, ok, você não faz parte disso que eu acabei de falar, porque você sabe o seu propósito, você já definiu o seu propósito, você sabe para onde você está indo, você sabe o que você quer, você sabe o que você sonha, é coisa da sua parte vital das suas orações. Mas olha o problema. Mesmo quando você já está focado, você é confrontado com aquilo que todos nós somos. E Eliezer, que recebeu essa missão de ir lá trazer uma mulher para aquele solteirão, Isaac era ruim de serviço, ele estava na faixa dos 30 e poucos, como alguns de vocês, até hoje, 30 e poucos anos solteiro, igual meus filhos. Aí ele começou a ficar preocupado, porque a missão era grande demais. Ele disse, o servo lhe perguntou, Eliezer pergunta para Abraão, e se, se essa palavra tem derrubado tanta gente, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, eu devo então levar teu filho de volta à terra de onde viesse? Eu creio que Abraão deu um pulo desse tamanho e disse, não, cara, eu não quero que ele vá para lá, Isaac, mas eu quero que ela venha para cá. Sabe o que é isso, gente? Isso é definição de propósito. Definição de propósito. Aquilo que falta tantas pessoas vem por essa razão, porque eles não definem o seu propósito, eles não alcançam o seu sonho. Cuidado, diz Abraão a Eliezer, não deixe o meu filho voltar para lá. Perceba a intensidade do coração desse pai. Não deixe, ele não vai. Eu quero que ela venha para cá. Aí eu lembro de Henry Kissinger, o secretário de Estado do Reagan.
Se você não definir a sua meta, certamente que para onde você for, você não vai estar chegando a lugar nenhum. Uau! Terceiro, descubra uma promessa. A palavra de Deus tem mais de 7.500 promessas. Esse livro que você carrega, 7.500 promessas. Nós cantamos, Deus de promessa, Deus de aliança, não é? Você canta isso, porque Ele é um Deus mesmo de promessa. Eu creio que Eliezer, a essa altura, na busca de uma esposa para Isaac, com o coração temeroso, porque ele sabia que estava em risco, o peso dessa missão, ele estava preocupadíssimo, eu vou conseguir isso. E Abraão, vendo essa luta interior de Eliezer, ele tranquiliza ele ao dizer, Eliezer, olha, o Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que mais alto, me prometeu. Abraão vai às promessas, sob juramento que a minha descendência daria essa terra, enviará o seu anjo, Eliezer. Você não está sozinho nessa empreitada. Ele enviará o seu anjo diante de você, para que de lá você traga uma mulher para o meu filho. Cautela aqui, cautela. Por que eu digo isso? Olha só, as promessas de Deus, via de regra, estão sempre associadas às premissas. Tem gente que pega premissa achando que era promessa, e não é. Premissa é premissa. Algumas delas. Clame a mim, isso é promessa? Não, isso é premissa. E eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é promessa. Não. Vamos chegar lá já já. Tem mais outra aqui. Buscai, primeiramente, o reino de Deus. Buscai. Isso é promessa? Não. Isso é premissa. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim, isso é promessa. Pois bem. William Carey, pai das missões modernas, disse em certa ocasião que deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus alvos. Há uns 30 anos eu venho cuidando de pastores. E alguns deles dizem para mim que tem um sonho. Aí eu vou ouvir o sonho do cara. Aí ele fala do sonho dele. Mas o sonho dele é tão pequenininho, é tão insignificante, tão merreca, que dá vontade, na minha carnalidade, de dizer para ele o seguinte: ô meu filho, porque ele está pedindo a minha oração, ô meu filho, não vou orar para esse negócio não. E outra, não bota o nome de Jesus nesse negócio não, bota o seu nome, ora em seu nome que você consegue esse negócio. Só você e você mesmo você consegue. Não bota Deus nesse negócio, não. Mas para não ficar mal na fita, eu espiritualizo, relevo. William Carey estava certo. Deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho do seu alvo. Essa é a barra, essa é a regra. Então, nós vamos esse ponto aqui. Em busca do seu sonho, você tem que sonhar. E você tem que visualizar. É quando você se torna engravidado do seu sonho. Que coisa mais linda que eu vejo de mulher grávida. Uma coisa injusta que Deus fez é não deixar o homem engravidar. Aquela coisa dentro crescendo. Cada dia uma diferença. O homem não conhece esse negócio. É quando você começa a sonhar o seu sonho. Ele passa a ser parte vital da sua essência de estar vivo.
o assessor da senhora Disney já tinha ido embora, o Walt Disney, e numa inauguração de um dos parques, o assessor disse para a senhora Disney: ah, que pena que o Walt não está aqui para ver tudo isso. E a resposta dela foi incrível. Ela disse: não, ele viu tudo isso. Ele viu. Sabe o que é isso? Visualização. E nós fomos chamados a ver o que não podemos ver. Nós podemos ver pelos olhos da fé. Mas isso tem a ver com imaginação. E eu fiquei surpreendido de Albert Einstein fazer essa afirmação. Imaginação é mais importante do que conhecimento. O homem do conhecimento diz que imaginação é ainda maior e mais importante do que conhecimento. Daí a importância de você voltar aos sonhos, principalmente aqueles que estão na UTI, a sonhar, a tirar a poeira deles. E até o que está morto. Então vamos chegar lá. As promessas de Deus. Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Em Deus faremos proezas. Aí eu fui no dicionário e vi: o que esse negócio de visualização mesmo é? É o ato de visualizar algo ou alguém, ou formar uma imagem disso em sua mente. É um olhar através do seu inconsciente, sua imaginação, seus desejos mais profundos e ver a sua vida se desenrolar dentro desse olho interior. Ah, vou chegar lá. Por quê? Porque a fé é certeza. A fé é certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que ainda você não pode ver. Quando eu estava plantando a minha primeira igreja, em 1976, eu tinha saído de uma igreja forte, eu tinha um excelente relacionamento com ela, mas o Rick Warren bagunçou minha vida com a questão de crescimento e plantação de igreja, e eu saí de uma igreja ajustada, me pagavam um salário absurdo, uma casa enorme de conforto, vários benefícios. Eles me convidaram para assumir totalmente o ministério. Eu era pastor de fato, mas não de direito. Eles queriam me fazer pastor de direito e de fato. E unanimemente a comissão de nomeação pastoral me convidou e eu disse não. E é complicado, viu? É muito mais complicado você sair de uma igreja quando você está numa boa do que quando você não está. E eu, trabalhando com a pastorada, eu tenho visto o seguinte: quando a coisa está encrencada com ele numa igreja, ele diz para o povo que o povo é bom, acredita em tudo, diz: meus irmãos, Deus está me chamando para outro lugar. Até nada, é encrencado, ele está encrencado aqui, não resolveu o problema dele aqui, vai criar encrenca em outro lugar. Conhece ou não conhece a Tchuma? Estou nisso aí há muito tempo, gente. Então, aí, num domingo, eu já tinha uma multidão comigo, de uns 30. Tinha deixado uma igreja de 350, 400, para começar do zero, uma nova igreja, com uma nova filosofia de ministério, que não tivesse nada parecido com a minha igreja anterior, que eu amava, mas eu queria começar alguma coisa nova, diferente, uma aventura com Deus, uma coisa complicada, difícil. De coisa fácil daí eu resolvo. As coisas encrencadas, você precisa de muitas lições na alma para que você consiga chegar lá. Então, num domingo pela manhã, coloquei o título da mensagem, como foi, meu Deus, deixa eu ver se eu me lembro. Vendo pelos olhos da fé. Esse era o título. Naquela manhã de domingo, uma manhã como essa, umas 30 pessoas. Depois de 9 meses, de começar do zero, sem ninguém, sem crente, só gente da rua, novo convertido, eu olhei para eles e disse o seguinte: queridos, daqui a poucos anos, não muito, Deus vai nos dar uma propriedade. Eu pagava $2.000 de aluguel com muita dificuldade.
E essa propriedade, aí eu comecei a sonhar sobre essa propriedade. Eu fechei os olhos enquanto eu estava pregando. Eu disse que essa propriedade vai ser uma propriedade incrível. E Deus vai nos dar essa propriedade. Porque Ele é Deus. E tudo isso, essa convicção da certeza, da fé, da esperança, eu joguei para o pessoal. Peguei aquele texto quando saíram os espias para olhar uma nova terra. E eles voltaram de lá, apenas 2 encorajados. Os restantes, você conhece a história, totalmente desencorajados e desanimados. E eu comecei a viajar. Essa propriedade, nós vamos montar uma igreja. Essa igreja, lembra? 30 pessoas, pagar $2.000 de aluguel, mau sufoco, meu salário atrasado há 6 semanas, e uma dificuldade enorme naqueles dias. E eu disse, olha, o jornal luso-americano vai estampar na frente uma manchete que um grupo religioso, uma igreja pequena, adquiriu uma propriedade, a propriedade mais cara que uma igreja adquiriu até então, em Weinman Section of Newark, New Jersey. Aí o pessoalzinho, né, ouvindo aquilo, quando eu abri o olho, todo mundo... Ninguém acreditou em nada. Era janeiro de 1990. Um gelo, neve caindo. Eu passei por uma rua, Macora Street. A 12 minutos de Nova York, tinha um trem que nos deixava lá. Uma área valorizadíssima, meio quarteirão. Estava lá uma placa, for sale, à venda. 6 semanas sem receber dinheiro, porque não tinha que me pagar. Apertei a campainha, saiu de lá um velhinho, 92 anos de idade, se arrastando. Aí ele veio. Mr. Homer, quanto o senhor quer por isso aqui? $1.250.000. 1.250.000. Estou interessado no Mr. Homer. Tem um cartãozinho aí? Ele me deu o cartão. Eu fui para casa, não costumava almoçar em casa. Aí ele... Cheguei em casa e falei para a Tereza, Teca, eu vi... Aquele negócio incendiou a minha alma. Olha, eu vi uma propriedade fantástica. Aquilo vai ser nosso. A primeira pergunta que ela fez, você pode imaginar? Quanto é que é? $1.000. Como é que é, rapaz? 1.250.000. Ah, ok, alguém ligou para você, foi isso. Ah, acreditou nada. Tá. Naquela noite, numa quinta-feira, eu voltei para a igreja, nós tínhamos uma reunião de oração, tinha lá umas 10, 12 pessoas, muito. E eu na minha, quietinho com aquele negócio aqui incendiando, pegando fogo aquela propriedade. Era de noite agora. Aí os crentes velhos, eu olhei assim, deixei tudo eles embora, tinha 3 novos convertidos. Peguei esses carinhas. Falei, quero mostrar para vocês um negócio. Eu tenho uma pergunta para vocês. Levei eles lá na propriedade. Metade de um quarteirão, um absurdo de grande. Aí o portão do Mr. Homer tinha deixado aberto, a neve já estava dessa altura. Eu só fiz uma pergunta para eles. Olha, eu passei hoje aqui, vi esse prédio, está aqui, meu coração está incendiado por isso. E esse prédio... Eu pergunto para vocês. Vocês creem que Deus pode nos dar essa propriedade? Eles deram um pulo. Pastor, Deus faz, Deus acontece. Olha, crente novo é a coisa mais linda do mundo. Tudo que você fala para eles, acreditam. Ok. Começou uma negociação. Muito louco. A propriedade era 1.250.000. Começamos a negociar. Baixou para 900, 800, 700. E o Mr. Homer, que era cristão,
vendo esse povo doido, pensando em comprar propriedade sem grana, sem dinheiro, sem nada, mas com a fé, com uma dependência de Deus, que Deus faz aquilo que a gente nem tem ideia, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que a gente pensa, sonha. Imagina, Paulo diz, a propriedade não foi comprada por 1 milhão, nem por 800, nem por 700, porque Mr. Homer nos doou $350 mil, e hoje, quando você for no número 45 da Macquarie Street, você vê isso aqui. Luan, help, Luan. Isso aí. Primeira vez que eu vim aqui, eu falei, Jean, você tem problema aqui, velho. Você está encrencado com essa igreja aqui. Você vai pôr esse monte de carro aqui, criança e tal. E eu estou acompanhando bem de perto. E eu digo para vocês o seguinte, isso aqui não é nada, isso é fichinha. Sabe onde é que está a resposta para tudo? Isso aqui, para uma nova propriedade, talvez seja essa ou outra, está aqui dentro desse recinto. Está aqui dentro. Então, número 5, vamos para os quinto. 5 passos para quinto, para o alcance de um sonho. Você tem que ter um desejo profundo em oração. Profundo. Por que eu digo isso? Porque a oração revela a seriedade do seu coração. Às vezes eu penso que Deus está lá de cima dizendo assim, ela está dizendo que tem um sonho, ele está dizendo que tem um sonho, mas eu quero ver quantas vezes vai tocar nesse assunto nessa semana, e passa semana, passa meses, passa anos, e o assunto é trazido diante do Senhor. A oração demonstra a sua dependência de Deus. Eliezer está com uma bronca enorme, uma missão praticamente impossível, ele está indo para um lugar que ele nunca conhecia, para um lugar que a língua dele era outra. E ele ora, assim que gente desesperada ora. As orações que Deus mais gosta de ouvir são orações de desespero. E ele ora, Senhor Deus. Eu fui fazer uma pesquisa no hebraico. O hebraico reflete essa palavra aqui, vindo daqui, dos intestinos, do guts. Senhor Deus do meu senhor Abraão. Não é coisa do lábio, ela de dentro. Dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Essa inquietação da alma de Eliezer, essa missão pesadíssima que estava na sua mão. Eu me lembro, eu estava pregando numa igreja há algum tempo atrás, uma mocinha muito piedosa, crente, veio para mim e falou, pastor, eu estava pregando uma mensagem de encorajamento, de fé e tal. Ela veio para mim, pastor, eu tenho uma dificuldade de orar por sucesso. Eu falei, minha filha, eu não tenho não. Eu não tenho porque fracasso acontece na minha vida e eu não preciso nem orar. Então não tem outra alternativa a não ser realmente orar por bom êxito aqui. É isso que ele faz. 6, diagnostique o problema. Eu vou dar uma acelerada aqui. Todo sonho tem encrenca, todo sonho tem dificuldade. Todo ele, eu não conheço um que não tem. Todo tem. Então, para isso você tem que ter um plano. O coração do homem pode fazer plano. Claro que a resposta dos lábios vem, a resposta correta dos lábios vem do Senhor, mas você pode fazer plano. Como Eliezer fez. Eu quero relembrar você aquilo que você já sabe. O plano que ele fez, o plano que ele estabeleceu. E ele fala com Deus dizendo o seguinte, como o Senhor vê, eu estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Olha o plano. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe,
olha isso aqui, gente, olha isso aqui, não perca. Bebe, também darei água aos teus camelos. Essa era a proposta de Eliezer, para que ela dissesse isso a ele. Seja essa a que escolhesse para o teu servo Isaque. Saberei assim que fosse bondoso com o meu Senhor. Ele estava orando, não estava? Antes que ele terminasse de orar, adivinha quem apareceu? Rebeca. Ela. Surgiu Rebeca, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita, virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. Você pensa que parou aí? Tem mais, olha só. O servo Eliezer apressou-se ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Olha isso aqui. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Agora, olha isso aqui. Depois que lhe deu de beber, disse: te darei água também para os seus cabelos, até saciar. Só na Bíblia que a gente vê essas coisas, por isso que eu amo a palavra de Deus. Olha aqui, olha isso aqui. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sabe quantos camelos eram? 10. Sabe quantos litros de água cabe no estômago de um camelo? 225. Eram 10 vezes 225, hoje em dia quanto é que é? 2.250. Eu não sei como ela conseguiu. O fato é que ela trouxe água. Acho que ela fez um mutirão das meninas lá e vão trazer água para esses camelos. Aí o camelo. Quando os camelos bebem água, eles podem consumir até 225 litros de uma só vez. Por isso que ele pode ficar muito tempo sem. Esse ponto 8 aqui é desafiador. Desafiador. Por que eu digo isso? É quando você tem sonho nenhum é alcançado sem que você discipline a sua personalidade. Porque disciplina é a ponte que faz a ligação entre os alvos e as realizações. Eliezer foi disciplinado em várias áreas. Primeiro, nas suas decisões. Isso aqui é super importante, gente, super importante. Sem dizer nada, o homem, vendo tudo aquilo, batendo coisa com coisa, pedido a oração respondida exatamente, ipsilíteres, pá. Se fosse eu, dava um pulo desse tamanho. Não, Eliezer. Sem dizer nada. Aí eu descobri que Eliezer era mineiro. O homem observava atentamente para saber se o senhor tinha... Eliezer, come on. Se o senhor ainda tinha, depois de todas as evidências claras. Mas Eliezer era um cara disciplinado na sua decisão. Salomão diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Muitos dos seus sonhos, possivelmente, você não conseguiu chegar lá por causa da sua precipitação. Você pensou, você fala. Você achou que era uma boa ideia, você já compartilha com outros. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua sensatez. Sua insensatez. Disciplinado do seu apetite. Essa é uma área complicada. Trouxeram comida para ele. Veja bem, ele está numa viagem longa, aquela comida que ele trouxe já virou farinha de deserto, de areia. Não havia mais comida, ele chegou todo esbagaçado. Mas aí o pessoal vem e oferece a ele
Um jantar, aquele jantar árabe, tudo no chão, comida fresquinha. Depois eles trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que eu tenho para dizer. Isso é disciplina. Verso 33. Disciplinado nas suas palavras. Eu posso escrever um livro das mancadas que eu já dei de falar coisa que eu não devia ter falado. Eu me lembro que eu era pastor assistente do João Wilson Faustini. Você vai lá, João Wilson Faustini, maestro Faustini, compositor, influenciou a hinologia brasileira. Muitos hinos que estão aí foi traduzido pelo João. Eu era assistente do João. Um dia eu ia pregar, ele falou, Nélio, você lê o texto, o coral canta, e depois que o coral cantar, você vem e prega. Então, ok. Aí o coral começou a cantar. Ixi, quando o coral começou a cantar, eu cochichei no ouvido do João do céu, velho, a inspiração aqui está tão pouquinha hoje, e esse coralzinho com esse hino feio, velho, arrebentou comigo. Aí ele se volta para mim e fala, ô, meu irmão, me desculpe, fui eu que fiz. Mas Eliezer, olha o tato desse homem, olha o tato com as palavras. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, Abraão, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Isso chama-se relacionamento humano, habilidade de conversar com pessoas. 4. Salomão diz que é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você já teve passou vergonha por aquilo que você falou? Eu disse para você, eu escreveria um livro. Das muitas ocupações, o mesmo Salomão diz, surgem sonhos. Do muito falar nasce a conversa inútil e perversa. Em outra versão diz, quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. E eu vejo pessoas que dizem assim, eu sou autêntico, eu digo o que eu penso. Isso é autenticidade? Não, isso é tolice, estupidez plena. Disciplinado, outra área. Eliezer foi disciplinado no seu tempo. Você possivelmente não alcançou o seu sonho ainda, porque a sua agenda está aberta para todo mundo. E se você não tomar conta da sua agenda, as outras pessoas vão tomar com muita liberdade, com muita alegria. E ele diz, olha, não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos nos despedir e voltarei ao meu Senhor. A conversa está boa, tudo foi resolvido, mas é hora de ir embora, é hora de voltar para casa. Quem tem comando da minha agenda sou eu. Se você não tiver, é o seu filho que vai ter, é a sua mulher que vai ter, é o seu marido que vai ter, é o seu chefe que vai ter, a sua avó, a sogra, seja lá quem for, você não vai alcançar o seu sonho. Olha, eu estava conversando com o Jean sobre isso. Eu estou numa idade hoje, cheguei agora a 50 e pouco. Linguagem de corpo fala, né? Vocês não atividade. Davi disse certa vez, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quando você chega na minha idade, 74. Agora eu também estou vendo. Você está assim. Quando você chega, Davi, olha, eu bebi isso aqui. Todo dia eu penso nisso, todo dia. Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Tanto você quanto eu nos envolvemos com muitas coisas boas. Só que tem um problema. São inúteis. Não tem impacto eterno nenhum. Zero. E você está dando o seu tempo, está dando o seu ouvido, está dando as suas emoções. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse, Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Você tem que rever o que é que você está vendo, em que é que você está envolvido. Preço. Atenção, sonho, todo sonho tem preço, meu filho. Não tem sonho sem preço. E alguns são altos demais. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Essa é a cereja do bolo. Agora também me chamou muita atenção
é que Eliezer deu não só para Rebeca presente valioso, mas deu para o seu cunhado. Quem não tem um cunhado mala na vida? Para cunhado, especialmente os mala, você tem que dar presente bom. Não é esse de R$ 1,99 que você compra nessas lojinhas aí? Não é? E para sogra, olha aqui, ó, também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Sogra, presente bons. 10. Você tem que depender das pessoas. Você nunca vai alcançar os seus sonhos se você é autossuficiente, carrega em você, e você acha que você é bom o suficiente para fazer tudo sozinho. John Rockefeller, magnata da época, disse: uma habilidade que eu pagaria mais do que por qualquer outra habilidade é a habilidade de me dar bem com qualquer pessoa. Sabia que no mercado de trabalho não importa se você sabe ou não fazer a função. Uma empresa hoje em dia contrata apenas 13% de conhecimento do ramo. O resto é tudo relacionamento. Aprender, você aprende uma função. Agora, relacionar com pessoas, descobrir chaves de abrir situações que vêm através da arte de se relacionar bem. O seu sonho, possivelmente, talvez ainda não foi alcançado. Você está no beabá do relacionamento. A sua posição, a sua criação, a sua formação fala mais alto do que aprender. Olha o que eu tenho aprendido com adolescentes. Gente novinha, essa turma que manja tudo desse mundo que é estranho para mim. Agora, você está aberto para aprender? Esse é o tchan da questão. Walt Disney. Lá na minha cidade tem uns negócios dele lá que é... Aquela cidade explodiu em grande parte por causa do seu sonho em realidade. Você pode sonhar, ele diz, você pode sonhar, você pode criar, edificar a ideia mais maravilhosa nesse mundo, mas você sempre terá que depender das pessoas para fazer com que o seu sonho se torne uma realidade. Não vai longe sozinho não, meu filho. Não vai mesmo. Ok. Estamos chegando agora no grande finale. Isso aqui é lindo demais, gente. Não sei se eu vou aguentar sem chorar. Eu digo uma coisa a você, daqui a 15 minutos, se você não for impactado, se você não for emocionalmente cutucado, você vai me fazer uma coisa. Você bota a sua mão no pulso e vê se você está realmente vivo. Olha aqui esse grande, que eu chamo de grande final. Olha aqui. A concretização do sonho. É aquilo que você quer e eu quero. Posso falar em 1 minuto sobre o meu sonho agora, desses dias? Que há 6 meses que eu estou engravidado dele. Eu tenho um ministério chamado Anseios da Alma, onde eu falo 2 minutos e 20. Eu pedi para o Luan colocar o meu número do Zap, caso você tenha interesse de ouvir Anseios da Alma, 2 minutinhos só. Eu falo só sobre a alma, a essência da sua vida. Se você tiver interesse, pega o número, manda para mim. Só que agora nós vamos colocar isso num outro patamar. Com a inteligência artificial, eu vou falar agora em japonês, eu vou falar em chinês, eu quero atingir a chinesada, a japonesada. Mas sabe o quê? Isso custa dinheiro. E dinheiro para mim é problema? Com um paizão desse? Vamos lá para a concretização do sonho. Gente, isso aqui. Olha lá. Então, Rebeca, primeira parte resolvida, a família concordou, pode ir embora, pode levar a menina. Eliezer, com o coração em festa. Então, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus cabelos e partiram com o homem, esse homem, Eliezer. E assim o servo, Eliezer, partiu levando Rebeca. Missão cumprida.
Agora, olha isso aqui. Certa tarde, Isaac saiu ao campo para meditar. Olha o fruto da meditação. Quantos de vocês meditam? Hã? Saiu para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos. Olha a química começando. Ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Olha isso aqui. Olha isso aqui. É meu senhor, respondeu o servo Eliezer. Aí eu botei até um sublinhado ali. Então ela se cobriu com o véu. Ai, que coisa mais linda, esse é o charme da mulher. Ela se cobriu com o véu. E o bobão, olha lá. Uau, que avião é esse? Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. A história dos camelos, das águas, a maneira que ela veio. Enfim, ele tomou consciência. Agora olha isso aqui. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe. Fez dela sua mulher. Lua de mel instantânea. E o amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Uau! E aqui a gente encerra, gente. Mas eu quero lembrar a vocês o aspecto mais fantástico dessa história. Porque eu escrevi isso essa madrugada. Ao unir Isaac e a Rebeca, o Senhor deu continuidade ao seu plano redentor. Antes mesmo de os gêmeos nascerem, quem são os gêmeos? Vê se vocês são bons de Bíblia. Isaac e Jacó. Deus declarou que o propósito da eleição divina prevaleceria, um iria servir o outro. Assim a promessa avançou por meio de Jacó, até chegar à linhagem real, que culminaria no nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vem da linhagem adivinha de quem? Isaac e Rebeca. Não é amazing isso? E em Jesus, a promessa feita no passado se tornou salvação presente. Conclusão? Mais importante, gente, olha isso aqui. Mais importante, eu tenho falado da importância de alcançar esse sonho, etc. E tal. Mas olha, mais importante ainda do que alcançar um sonho é ser a concretização de um sonho de Deus. Mais importante do que o meu sonho é a concretização do sonho que Deus tem para mim e para a sua vida. Um sonho concretizado para Ele. É isso que eu desejo para mim. E algo também que eu desejo a você.